O que aconteceria se o homem mais poderoso da Igreja Católica escondesse em seu passado segredos que poderiam abalar sua autoridade moral? E se a imagem de um papa humilde e progressista fosse construída sobre alicerces de silêncio, omissão e alianças com o poder sombrio? Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco, é amado por muitos como o pontífice da esperança, da reforma, da compaixão. Mas sua trajetória esconde capítulos silenciosos, passagens que cruzam a ditadura militar argentina, disputas internas da Companhia de Jesus e conspirações dentro do Vaticano. Neste vídeo, vamos investigar o passado oculto do Papa durante os anos de chumbo na Argentina, as disputas jesuíticas que moldaram seu pensamento, as reformas que desafiam o conservadorismo do Vaticano e as sombras que ainda pairam sobre sua figura. Prepare-se para uma jornada de fé, poder e mistério. Curta, comente, se inscreva e venha conosco descobrir quem é, de fato, o Papa Francisco. Nascido em 17 de dezembro de 1936, em Buenos Aires, Jorge Mário Bergoglio era o filho de imigrantes italianos simples, trabalhadores, devotos. Desde cedo, seu perfil se destacava: introspectivo, disciplinado, com uma inteligência afiada e uma fé profunda. Mas há algo em sua juventude que já insinuava a complexidade de seu caráter. Um jovem austero, mas ao mesmo tempo encantador, com uma habilidade singular de transitar entre mundos distintos: os devotos e os poderosos. Aos 21 anos, ingressou na Companhia de Jesus, uma ordem conhecida por seu rigor intelectual, sua obediência férrea ao Papa e sua influência discreta nos bastidores do poder global. Os jesuítas não são apenas religiosos. São estrategistas, diplomatas, missionários e, muitas vezes, conselheiros silenciosos de reis e governantes. Ao escolher essa ordem, Bergoglio já se colocava em um caminho de complexidade espiritual e política. Mas o que poucos sabem é que, antes disso, o jovem Jorge quase se casou. Teve uma namorada de juventude, a quem escreveu cartas e com quem cogitou formar família. A dúvida entre o amor terreno e a vocação divina é o primeiro dilema existencial que marca sua biografia, e talvez ecoe até hoje em sua forma de conduzir a Igreja, entre a doutrina e a misericórdia. A ascensão rápida e silenciosa. Bergoglio foi ordenado padre em 1969 e apenas 4 anos depois já se tornava o provincial dos jesuítas na Argentina, o mais jovem da história. Com apenas 36 anos, passou a liderar a ordem em um dos momentos mais turbulentos da história do país, a ditadura militar de 1976 a 1983. É aqui que os mistérios começam. Durante a Guerra Suja, milhares de opositores políticos foram perseguidos, torturados e mortos. A Igreja Católica Argentina teve, em muitos casos, uma postura ambígua, ora silenciosa, ora colaboracionista. E Bergoglio? Sua posição nesse período é tema de intensos debates e acusações. Em 1976, 2 padres jesuítas, Orlando Iorio e Francisco Jalix, que atuavam em áreas pobres e tinham uma abordagem considerada perigosa pelo regime, foram sequestrados por militares. Ambos pertenciam à ordem liderada por Bergoglio. Mais tarde, ao serem libertados, acusaram Bergoglio de não protegê-los, ou, pior, de tê-los denunciado. Bergoglio sempre negou, e Francisco Jalix acabou reconciliando-se com ele anos depois. Mas as sombras permaneceram. Uma pergunta paira no ar. O então líder jesuíta foi cúmplice, omisso ou estrategicamente silencioso? O historiador argentino Horácio Verbitsky, crítico contundente, afirmou em seu livro É o Silêncio que Bergoglio entregou os padres. Outros estudiosos, no entanto, argumentam que ele agiu nos bastidores para salvá-los. O que é fato? O episódio nunca foi plenamente esclarecido, e o silêncio, mais uma vez, define o personagem. O conflito interno na Companhia de Jesus.
Após o fim da ditadura, Bergoglio foi afastado de funções de liderança na Companhia de Jesus. Para muitos, foi um exílio interno. Seus métodos autoritários, sua espiritualidade rígida e sua resistência às reformas pós-Concílio Vaticano II desagradaram setores mais progressistas. Foi enviado a Córdoba, onde passou anos em reclusão. Nesse período, lia avidamente, ouvia confissões, evitava aparições públicas. Alguns biógrafos chamam esse tempo de deserto espiritual, outros de purgação. Mas essa fase também consolidou seu perfil enigmático. O homem que desaparece para reaparecer mais forte, mais estratégico, mais adaptado ao jogo de forças da Igreja. Em 1992, já sob outra dinâmica de poder, é nomeado Bispo Auxiliar de Buenos Aires. 10 anos depois, arcebispo. E aí, começa uma nova fase de sua história. O pastor dos pobres, o reformador silencioso, o cardeal que não buscava poder, mas que o alcançaria de forma histórica. Durante o conclave de 2005, que elegeu Bento XVI, Bergoglio já era um nome forte. Relatos indicam que ele teria sido o segundo mais votado, mas supostamente pediu que não continuassem votando nele. Uma atitude que, se verdadeira, o tornaria ainda mais respeitado entre os cardeais. Quando Bento XVI renuncia, em um gesto sem precedentes em séculos, um novo conclave se forma. E ali, em 2013, surge o nome que quebraria paradigmas. O primeiro Papa latino-americano, o primeiro jesuíta no trono de Pedro e o primeiro a adotar o nome Francisco. Evocando não um Papa anterior, mas São Francisco de Assis, símbolo da pobreza, da humildade e da paz. O mundo aplaudiu, mas o Vaticano internamente estremecia. O homem que vinha do fim do mundo, como ele mesmo disse, trazia também uma bagagem de tensões mal resolvidas e uma agenda que ameaçava os alicerces da Cúria Romana. O Vaticano, ao contrário do que muitos imaginam, não é apenas um centro espiritual. É também um Estado soberano, com estruturas de poder, diplomacia própria, um banco, uma polícia e interesses políticos globais. E dentro dessas muralhas sagradas, a chegada de Jorge Mário Bergoglio foi recebida com mais desconfiança do que festa. Francisco não apenas adotou um estilo diferente. Ele desmontou símbolos, questionou estruturas e expôs feridas. Recusou morar no luxuoso Palácio Apostólico, optando por viver na Casa Santa Marta, um espaço modesto destinado a hóspedes. Recusou roupas de ouro, sapatos vermelhos, tronos. Preferiu uma cruz de ferro simples, andava de Fiat e fazia questão de servir o próprio café da manhã. Esses gestos, embora pareçam pequenos, eram mensagens claras. Um novo tipo de papa estava no comando. E ele não seguia os códigos da aristocracia vaticana. A guerra contra a Cúria Romana. A Cúria é o governo interno da Igreja, um labirinto de dicastérios, congregações e conselhos que, ao longo dos séculos, acumulou um poder colossal. Em muitos momentos da história, foi mais política que pastoral, mais burocrática que espiritual. Francisco sabia disso, e em seu primeiro discurso aos cardeais, ainda em 2013, falou da necessidade urgente de reforma. Mas, ao tentar mexer nas estruturas, tocou em feridas profundas. Começou por algo emblemático: o Banco do Vaticano, oficialmente chamado de IOR, Instituto para as Obras de Religião. Por décadas, o banco foi alvo de escândalos envolvendo lavagem de dinheiro, corrupção e até conexões com a máfia italiana. Francisco determinou auditorias independentes, impôs novas regras de transparência e demitiu figuras poderosas. Alguns dos que resistiram às mudanças foram afastados, outros simplesmente silenciados. Mas o sistema, como um organismo vivo, reagia. O jornalista italiano Gianluigi Nuzzi, autor de livros investigativos sobre o Vaticano, afirma que o Papa enfrentou uma resistência interna feroz, não apenas de cardeais conservadores, mas de redes de poder financeiro que lucravam com o caos. A reforma da Igreja, do dogma à pastoral. Enquanto muitos papas anteriores se preocupavam com dogmas e ortodoxia,
Francisco deslocou o eixo do papado. Ele colocou a misericórdia no centro. Disse que a igreja não é uma alfândega que controla quem entra, mas um hospital de campanha que cuida dos feridos. Essa frase viralizou, mas também causou calafrios em setores conservadores. Ao defender que a igreja deveria acolher os divorciados, os homossexuais, os marginalizados, o Papa não estava propondo uma revolução doutrinária explícita, mas sim uma revolução pastoral. O foco passou a ser menos o pecado e mais a dignidade humana. A igreja, segundo Francisco, deveria sair de si, ir às periferias, dialogar com o mundo moderno, mesmo que isso significasse perder parte de sua rigidez. Essa mudança incomodou profundamente alas mais tradicionais da igreja, que viam em suas palavras uma relativização perigosa dos dogmas. A crítica mais comum: ele fala demais e define de menos. Em outras palavras, abre portas, mas não estabelece regras claras. O Sínodo da Família, em 2014 e 2015, revelou essas tensões. Cardeais conservadores como Raymond Burke criticaram abertamente o Papa por permitir debates sobre temas intocáveis, como a comunhão para divorciados recasados. Para eles, Francisco flertava com a heresia. A questão LGBTQIA+, e o escândalo do "Quem sou eu para julgar?". Em 2013, no voo de volta da Jornada Mundial da Juventude no Brasil, Francisco respondeu a uma pergunta sobre padres homossexuais com uma frase que correu o mundo: "Se uma pessoa é gay e busca Deus, quem sou eu para julgá-la?". Para uns, era um gesto de humanidade e progresso. Para outros, uma brecha perigosa. Desde então, o Papa reiterou que a Igreja deve acolher a todos, sem discriminação. Mas sempre manteve a doutrina tradicional sobre casamento e sexualidade. Essa ambiguidade, intencional ou não, o coloca em um campo difícil. É amado fora da Igreja e combatido dentro dela. Em muitas dioceses conservadoras, padres evitam mencionar suas declarações mais inclusivas. Em outras, é celebrado como o líder da renovação. Essa ambiguidade, intencional ou não, o coloca em um campo difícil. É amado fora da Igreja e combatido dentro dela. Em muitas dioceses conservadoras, padres evitam mencionar suas declarações mais inclusivas. Em outras, é celebrado como o líder da renovação. O Vaticano, nesse cenário, se torna palco de uma batalha silenciosa entre dois modelos de igreja. Um que protege a tradição a qualquer custo e outro que busca adaptar-se sem perder a essência. Isso e escândalos, pedofilia e a luta por transparência. A maior crise da Igreja no século XXI é, sem dúvida, a dos abusos sexuais cometidos por padres. E embora Francisco não seja responsável por sua origem, foi ele quem teve que enfrentá-la em escala global. Em 2018, um escândalo no Chile ameaçou sua credibilidade. O Papa havia defendido o bispo Juan Barros, acusado de acobertar abusos. Após protestos, denúncias e pressão internacional, Francisco enviou investigadores ao país e acabou admitindo que havia cometido erros graves. Todos os bispos chilenos colocaram seus cargos à disposição. Uma cena inédita. Desde então, o Papa criou normas mais rígidas contra abusadores e encobridores. Mas críticos dizem que a resposta ainda é tímida. Em muitas regiões, o silêncio continua sendo a regra. Por trás disso, há algo mais profundo. A estrutura clerical, hierárquica e masculina da Igreja é vista por muitos como parte do problema. E Francisco, embora reformador em muitos aspectos, ainda é cauteloso em mexer nessa base. O dossiê Viganò e as acusações internas. Em 2018, um novo terremoto atingiu o Vaticano. O arcebispo Carlo Maria Viganò, ex-núncio apostólico no Ziquicanifequeneirua, publicou uma carta aberta acusando Francisco de acobertar o cardeal Theodore McCarrick, envolvido em abusos sexuais. Viganò pediu publicamente a renúncia do Papa. O Vaticano negou as acusações, mas o episódio escancarou o nível de tensão interna. Um arcebispo, membro da alta hierarquia, atacava o Papa frontalmente. Algo quase impensável no passado.
Os aliados de Francisco apontaram para motivações políticas. Viganò estaria ligado a grupos ultraconservadores, incomodados com o rumo pastoral do pontificado. Mas o episódio mostrou que a guerra interna estava em seu ponto mais quente. O enigma do Papa Silencioso e o Papa Falante. Em 2013, quando Francisco assumiu, Bento XVI ainda estava vivo, algo que não acontecia há séculos. A presença de um Papa emérito criava uma situação delicada. Embora discreto, Bento tornou-se um símbolo da ala conservadora. Escritos, entrevistas e declarações de seus aliados eram usados para criticar as decisões de Francisco, mesmo que indiretamente. Francisco, por sua vez, evitava responder diretamente. Mantinha o tom conciliador, mas seguia firme em sua linha de ação. Essa convivência entre dois papas, um reformador e outro tradicionalista, dava ao Vaticano uma aparência de divisão controlada, mas profundamente simbólica. A morte de Bento XVI, em 2022, encerrou essa dualidade, mas também libertou Francisco para avançar com reformas que antes pareciam politicamente arriscadas. E, se você chegou até aqui, é porque também sente que há algo de muito maior por trás dessa figura silenciosa que incomoda poderosos, enfrenta escândalos seculares e tenta reformar uma instituição milenar. Essa história não termina agora. Ela apenas se aprofunda. Então, se esse conteúdo te fez pensar, te surpreendeu ou te deu vontade de saber mais, curta o vídeo, compartilhe com alguém que se interessa por história e mistérios ocultos e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Ainda temos muito a revelar. Diferente de qualquer outro papa da história moderna, Francisco não veio da aristocracia eclesiástica romana. Ele veio da Companhia de Jesus, uma ordem conhecida tanto por sua erudição quanto por sua discrição. Fundada no século XVI por Santo Inácio de Loyola, a ordem jesuíta foi criada como um exército intelectual e espiritual para defender a fé católica no período da Reforma Protestante. Mas os jesuítas não são como os demais religiosos. Eles estudam por anos antes da ordenação. Aprendem línguas, teologia, filosofia, antropologia, psicologia, lógica, política. Muitos se tornam conselheiros de reis, líderes de missões secretas, professores universitários, cientistas e até agentes diplomáticos. Seu lema é claro: ser tudo para todos, para a maior glória de Deus. Jorge Mário Bergoglio ingressou no seminário jesuíta ainda jovem, e sua formação refletia essa profundidade. Passou por anos de estudos, silêncios, crises, provações internas. Leu de Santo Agostinho a Freud, de Tomás de Aquino a Carl Jung. Estudou literatura, poesia, política argentina, marxismo e mística medieval. Um papa com alma de psicanalista e raciocínio de estrategista. Na Argentina, era conhecido como alguém reservado, metódico, quase frio. Seu estilo de liderança era comparado ao de um general discreto, que ouvia mais do que falava e tomava decisões de forma súbita e implacável. Isso o ajudaria anos depois, quando teria que manobrar dentro do labirinto romano. Como jesuíta, ele aprendeu que o verdadeiro poder não está no espetáculo, mas na sutileza. O Papa não se impõe pelo grito, mas pela escolha dos tempos. Como um jogador de xadrez espiritual, ele move peças com lentidão e propósito, mesmo que o adversário não entenda suas jogadas. Como jesuíta, ele aprendeu que o verdadeiro poder não está no espetáculo, mas na sutileza. O Papa não se impõe pelo grito, mas pela escolha dos tempos. Como um jogador de xadrez espiritual, ele move peças com lentidão e propósito, mesmo que o adversário não entenda suas jogadas. Um dos traços mais marcantes de Francisco é seu silêncio. Não o silêncio da omissão, mas o silêncio da observação. Em diversas situações críticas, como acusações internas, crises diplomáticas ou ataques conservadores, ele preferiu não responder. Essa postura, que para alguns é frustração, para outros é tática. Na espiritualidade inaciana, fundada por Santo Inácio, o silêncio é arma de discernimento. O verdadeiro jesuíta não reage no impulso.
Ele contempla, espera, analisa as emoções, distingue as vozes internas. Só depois age com precisão. Essa postura ficou evidente, por exemplo, na resposta à carta explosiva de Viganò. Enquanto o imundo católico esperava uma reação enérgica, o Papa disse apenas: "Leiam o documento e tirem suas próprias conclusões." Uma frase desarmadora que desafiava os críticos a se revelarem sozinhos. Francisco não é um teólogo dogmático como Bento XVI. Sua abordagem é pastoral, popular e enraizada na realidade social da América Latina. Ele foi profundamente influenciado pela chamada teologia do povo, uma vertente argentina da teologia da libertação que valoriza a religiosidade popular, o sofrimento cotidiano e a justiça social. Diferente da teologia da libertação clássica, que se alinhava ao marxismo, a teologia do povo vê o pobre não como vítima, mas como sujeito ativo da fé. Para Francisco, os pobres não são apenas destinatários da caridade, mas professores de humanidade. Essa visão teológica molda sua maneira de ver o mundo. Ele se preocupa com os refugiados, com o meio ambiente, com as periferias. Sua encíclica Laudato Si, que trata da ecologia integral, não é apenas um texto ambientalista. É um manifesto político, espiritual e econômico contra o capitalismo predatório e a indiferença global. Francisco não é ingênuo. Ele sabe que o trono de Pedro é também um trono geopolítico. Desde o início, ele procurou redesenhar o mapa da influência católica, descentralizando o poder de Roma e fortalecendo as igrejas locais. Nomeou cardeais de países até então ignorados pelo Vaticano, como Tonga, Mianmar, Haiti, Sudão do Sul, Laos. A lógica é clara. O futuro da Igreja está no Sul global, nas margens do sistema, onde a fé ainda pulsa em meio à pobreza. Além disso, buscou o diálogo com o Islã, com o judaísmo, com os ateus. Em 2019, assinou um documento com o imã de Al-Azhar, no Egito, promovendo a fraternidade entre religiões. Visitou Cuba, Coreia do Sul, Moçambique, Emirados Árabes. Enviou mensagens políticas veladas ou nem tão veladas contra o populismo, o armamentismo e a xenofobia. É o primeiro Papa latino-americano, o primeiro jesuíta e o primeiro a escolher o nome Francisco. 3 símbolos fortes. O nome em homenagem a São Francisco de Assis, o santo da simplicidade, da natureza e da paz, foi um manifesto silencioso contra o luxo e o autoritarismo. Mas nem tudo é coerência. O mesmo homem que denuncia o clericalismo continua mantendo o celibato obrigatório. O Papa que fala de descentralização, às vezes centraliza decisões sem consultar bispos locais. Ele prega o diálogo, mas também toma decisões solitárias. Muitos dizem, ele é um reformador de gestos, mas cauteloso nas estruturas. Talvez a resposta esteja em sua formação jesuíta. Um general nunca revela todo o plano. Um papa jesuíta sabe que toda transformação profunda começa pelos símbolos, e que mudar estruturas sem mudar mentalidades é construir castelos na areia. Ele não quer apenas mudar leis, ele quer mudar o imaginário, a cultura, o modo como a igreja se vê. E isso, como ele mesmo já disse, pode levar gerações. Por trás dos muros do Vaticano, onde mármore, silêncio e liturgia se encontram, existe outro mundo, mais político, mais complexo, mais humano. É a Cúria Romana, o sistema administrativo milenar da Igreja, formado por cardeais, secretários e diplomatas que gerem o cotidiano da Santa Sé. E para muitos papas, ela sempre foi mais obstáculo do que auxílio. Francisco sabia disso desde o início. Seu pontificado começou com uma frase simbólica: os cardeais foram buscá-lo no fim do mundo. Uma referência à Argentina, sim, mas também à sua condição de outsider, um papa escolhido apesar da cúria, não por ela. Desde os primeiros meses ficou claro que Francisco não seria um papa decorativo. Ele reformulou o Banco do Vaticano, demitiu bispos acusados de abuso, convocou auditorias internas, extinguiu cargos simbólicos, descentralizou o poder e, sobretudo,
nomeou novos cardeais com um perfil bem diferente do habitual. Em vez de diplomatas da Cúria ou teólogos europeus, ele escolheu pastores do Congo, da Ásia, das periferias latino-americanas. Esses homens estavam longe das intrigas palacianas de Roma, mas próximos dos sofrimentos do povo. Foi uma ruptura silenciosa, mas real. E como toda ruptura, ela teve um preço. Nem todos aceitaram bem as mudanças. Parte do alto clero, especialmente os setores mais conservadores, passou a ver em Francisco um risco. Um papa que fala em acolher homossexuais, que denuncia o capitalismo, que elogia o papel da mulher na igreja, que relativiza temas que pareciam imutáveis. Cardeais como Raymond Burke, Müller e Sarah se tornaram vozes críticas, alguns abertamente hostis. Houve cartas públicas, documentos internos vazados, protestos indiretos. Em 2016, 4 cardeais publicaram uma dúbia, uma carta com perguntas, questionando a exortação Amoris Laetitia, que abria margem para a comunhão de divorciados em nova união. Francisco não respondeu. O silêncio, mais uma vez, foi sua resposta. Mas, nos bastidores, seu poder crescia. Ele sabia que o verdadeiro jogo estava nas nomeações. Cada novo cardeal escolhido por ele era um voto a mais em seu projeto. Um dos maiores desafios de seu pontificado foi a reforma da Cúria, o governo central da Igreja. Em 2022, foi publicada a Constituição Apostólica Praedicate Evangelium, que reorganiza os dicastérios do Vaticano, priorizando a evangelização, a descentralização e a transparência. Mas muitos dizem, foi uma reforma no papel. A cultura interna baseada em privilégio, status e intriga continua. A máquina vaticana é pesada, resistente e move-se em séculos, não em décadas. Mesmo assim, os sinais estão lá. Mais leigos em cargos de liderança, menos formalismo, maior fiscalização financeira e um impulso constante para levar a igreja para fora de si mesma, como Francisco costuma repetir. As alianças silenciosas. Francisco não age sozinho. Ele construiu alianças discretas com setores reformistas da igreja, bispos africanos, movimentos populares e até líderes religiosos de outras tradições. Com o patriarca ortodoxo Bartolomeu, firmou parcerias ecológicas e de diálogo interreligioso. Com o grande imã de Al-Azhar, redigiu um documento histórico sobre fraternidade humana. Com líderes indígenas da Amazônia, criou o Sínodo Pan-Amazônico, um evento que chocou a ala tradicionalista da igreja com sua abertura a temas como a ordenação de homens casados. Essas alianças, longe dos holofotes, são parte de sua estratégia. Enquanto os conservadores protestam no palco, o Papa reconfigura os bastidores. Mas o tempo é um fator delicado. Francisco tem 88 anos. Já passou por cirurgias, internações, problemas no joelho e no intestino. Em várias entrevistas insinuou que pode renunciar como Bento XVI, o primeiro Papa a fazê-lo em séculos. Em 2023, chegou a dizer: "O exemplo de Bento foi grandioso. A porta da renúncia está aberta." Essas frases geraram rumores, tensão e especulações. Se renunciar, quem o sucederá? Terá tempo suficiente para consolidar suas reformas? Ou tudo poderá ser revertido por um novo Papa conservador? Em Roma, a movimentação é sutil, mas intensa. Os grupos se articulam. Os futuros papáveis são observados. E as tensões crescem entre aqueles que desejam continuar a linha de Francisco e os que esperam ansiosamente por sua saída. Estamos, talvez, diante de um dos momentos mais delicados da história recente da Igreja. Francisco abriu portas, mas muitas delas ainda não foram atravessadas. Ele denunciou escândalos, mas muitos continuam. Ele reformou estruturas, mas enfrentou resistências profundas. E mais do que isso, ele mudou o tom, a linguagem, a postura da Igreja. Não é mais o tempo da condenação, mas do acolhimento. Não é mais o tempo da fortaleza doutrinária, mas da escuta atenta.
Isso para muitos é desconfortável, para outros, libertador. Por isso, mais do que um pontífice, Francisco é um sinal dos tempos, uma encruzilhada histórica entre o velho e o novo, entre o medo e a esperança, entre o poder e o serviço. A pergunta que muitos fazem, em voz baixa, nos corredores do Vaticano ou nas periferias do mundo, é a mesma. O que restará de Francisco quando ele partir? Ele não construiu catedrais, não proclamou dogmas, não convocou cruzadas. Mas talvez, como um verdadeiro jesuíta, sua maior obra seja invisível. E justamente por isso talvez seja também a mais profunda. Francisco é, acima de tudo, um reformador de mentalidades. Ele sabe que leis podem ser mudadas por decreto, mas corações não. Por isso, não impõe. Sugere, não quebra, desloca, não força. Encena, com gestos, silêncios e palavras simples, mas carregadas de significado. A escolha de viver na Casa Santa Marta e não no Palácio Apostólico não foi apenas um ato de humildade. Foi uma crítica silenciosa ao isolamento do poder. O beijo no pé de refugiados muçulmanos, o abraço em transexuais rejeitados por suas paróquias, o almoço com moradores de rua no Vaticano. Todos esses gestos são, na verdade, atos teológicos disfarçados de afeto. Cada pequeno gesto carrega uma mensagem implícita. A Igreja não é um tribunal, é um hospital de campanha. A doutrina serve ao ser humano, não o contrário. Essas ideias ainda não viraram norma, mas já viraram linguagem. E linguagem, com o tempo, vira cultura. Francisco não fala como um intelectual. Ele fala como um avô, um pastor, um homem que viveu o mundo real. Suas homilias diárias são repletas de histórias simples, metáforas do cotidiano, imagens acessíveis. Mas por trás da simplicidade, há uma espiritualidade profunda, enraizada nos exercícios espirituais de Santo Inácio, que ensinam a ver Deus em todas as coisas, inclusive nas mais contraditórias. Ele convida à introspecção, ao discernimento, ao olhar interior. Por isso, mesmo que o mundo clame por posições claras e contundentes, ele responde com pausas, ambiguidades, provocações. Para alguns, isso é indecisão. Para outros, é convite ao amadurecimento da fé. Francisco não entrega respostas prontas. Ele nos obriga a pensar, a escolher, a sair da zona de conforto doutrinário. E nesse processo, a Igreja volta a ser espaço de perguntas, não apenas de normas. Talvez o maior legado de Francisco não seja o crescimento, mas a purificação. Em tempos em que as religiões disputam poder, ele escolheu o caminho do esvaziamento. Fez a Igreja parecer menos imponente, menos triunfalista, mais pobre e, por isso mesmo, mais próxima da sua origem. Ele afirmou: "Prefiro uma igreja acidentada por sair às ruas do que doente por se fechar." E muitos viram isso acontecer. Houve queda nas vocações? Sim. Houve críticas internas? Muitas. Mas também houve uma retomada da credibilidade moral, sobretudo entre os que haviam perdido a fé institucional. Francisco sabia que não poderia mudar tudo, mas entendeu que às vezes a mudança mais radical é desacelerar uma máquina em movimento, mesmo que ela continue girando por inércia. A figura do Papa Francisco incomoda porque ela quebra expectativas. Ele é progressista demais para os conservadores e cauteloso demais para os progressistas. É amado por ateus e criticado por teólogos. É celebrado fora da Igreja, mas causa divisão dentro dela. Mas talvez isso seja sintoma de algo maior. Ele não representa uma ideologia, representa uma tensão. A tensão entre o passado e o futuro, entre a tradição e a novidade, entre o silêncio e a denúncia. Ele não resolve, ele expõe. Ele obriga a Igreja e o mundo a encarar o espelho. E talvez, como em toda grande narrativa espiritual, o desconforto seja a forma mais honesta de transformação. E quando chegar o fim, seja por renúncia, seja pela morte, é possível que Francisco não deixe uma herança visível.
Seus sucessores podem revogar reformas, mudar o tom, reorganizar o Vaticano à sua maneira. Mas, mesmo assim, o estrago já estará feito. Um estrago sutil, como uma rachadura no mármore, como uma nota dissonante em um coral perfeito. Algo se deslocou, algo foi desprogramado, e talvez nunca mais volte a ser o que era. Porque, afinal, Francisco plantou algo mais perigoso do que ideias. Ele plantou dúvidas. E uma igreja que volta a duvidar, não da fé, mas de si mesma, é uma igreja que volta a viver. A última pergunta: então, quem é Francisco? Um infiltrado jesuíta no coração da Cúria? Um velho pastor cansado tentando salvar o que resta? Um revolucionário de gestos pequenos? Um conservador disfarçado de progressista? Ou apenas um homem que compreendeu com profundidade que o poder verdadeiro é o que escolhe não dominar? Talvez nunca saberemos, porque ele próprio disse: não sou um santo, sou um pecador em caminho. E talvez aí esteja sua maior força. Ele não veio para confirmar certezas, veio para abrir feridas. Se você chegou até aqui, parabéns, você acaba de atravessar um dos labirintos mais intrigantes da história moderna da Igreja. A trajetória de Jorge Mário Bergoglio não é apenas um relato biográfico. É um espelho do nosso tempo, um convite à reflexão, um alerta de que até as instituições mais antigas do mundo ainda podem e devem se reinventar. Se esse vídeo te surpreendeu, curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa história. E se ainda não for inscrito, se inscreva no canal. A cada semana trazemos novas investigações, reflexões e curiosidades históricas que não cabem nos livros, mas que mudam a forma como você vê o mundo. Até o próximo episódio.